amigos, estamos de volta. Vamos estudar as profecias. Hoje nós queremos identificar na Bíblia, nas profecias, a marca da besta e a marca de Deus. Nós sabemos que Deus tem uma marca, Deus tem um selo e Ele quer selar os teus filhos. Mas nós sabemos também que Satanás, em contrapartida, também tem a sua marca e quer selar os filhos de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 4, está escrito que nos últimos dias da história deste mundo, a ciência se multiplicaria. A ciência referida ali seria o avanço do conhecimento das profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, no final da história deste mundo. Mas há intérpretes que entendem que podemos aplicar a ciência secular. E, de fato, no último século, a ciência tem se multiplicado. Alguns chegam a dizer que a marca da besta seria um chip. Eu separei aqui alguns vídeos, pequenos recortes, vídeos curtos, para entendermos melhor o tema que vamos estudar. Vamos assistir este primeiro vídeo. Observe. No recém-inaugurado edifício Epicenter em Estocolmo, em vez de cartões ou de códigos, os funcionários podem abrir portas, fazer fotocópias e partilhar contactos via smartphone, graças a um chip implantado na mão. Bem, para os defensores de que a marca da besta será um chip, ele hoje já é uma realidade. Ou seja, o chip já é uma realidade. Não é nada para o futuro, já se usa e tem facilitado a vida de muitas pessoas. Observe este outro vídeo. Uma revolução está a caminho. Uma nova era tecnológica que promete grandes mudanças no nosso dia a dia. É o tão falado 5G. De fato, falado mesmo. O 5G, ou por conta do 5G, há poucos dias tivemos um sério conflito entre os Estados Unidos da América e a China. O 5G é algo realmente revolucionário. Através dele é possível um médico nos Estados Unidos fazer um procedimento cirúrgico aqui no Brasil. Ou seja, literalmente, a ciência tem se multiplicado. Vamos ver o próximo vídeo. É algo de outro mundo. E é. Só que é num mundo virtual que nós temos controle. A criptomoeda ou moeda digital nasce, vive e só fica dentro dos computadores, celulares, tablets. Criptomoeda. Seria esta a marca da besta? Ou o método com o qual Satanás irá usar para implementar a sua marca? Bem, não faltam defensores para estas tecnologias que apresentamos aqui, como que possíveis armas de Satanás para implementar a marca da besta. Veja este outro vídeo, onde também se faz uma ligação com as novas tecnologias e a marca da besta. Você provavelmente já ouviu falar de blockchain e Bitcoin antes. E assim como eu, você... Aí está, mais uma ligação com a marca da besta. Observe o próximo. Cristo. Acontece, irmãos, que a Bíblia nos indica que no final dos tempos, o mundo vai usar uma moeda universal, que pode... Uma moeda universal, fazendo a ligação com os eventos dos últimos dias. Observe o próximo. Uma coisa, alguns intérpretes inclusive falam de um contrato, de um selo, ninguém sabe de fato ao certo.
Este não tem definição, entende que ainda está no futuro e que não há uma interpretação correta do que será a marca da besta. Precisamos saber se a Bíblia não nos posiciona quanto a isto, ou se ela nos dá uma posição quanto a isto, né? Quanto à marca da besta. E não só a marca da besta, como já mencionamos, a marca de Deus também. Porque a marca da besta é o contraponto da verdade, da marca de Deus, ok? Agora, uma outra interpretação. Mas deixa a igreja falar. Se um dia a igreja falar, olha, ninguém põe o chip na mão, ninguém põe o chip na orelha, na testa, a gente não vai pôr. As interpretações anteriores foram de cristãos não católicos. Esta é uma interpretação católica, ou seja, a Igreja Católica acredita que o Papa, quando tem um dogma, é infalível. E a Igreja, quando toma uma decisão em seus concílios, também é infalível, é a voz de Deus. E eles estão aguardando por esta resposta, né? Pela direção da Igreja. O que a Igreja disser, eles vão fazer no tocante à marca da besta. Agora, eu quero ver com vocês o que diz a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é a nossa bússola, né? Então, eu quero ler o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 mostra o futuro daqueles que não receberam a marca da besta. Ou seja, a vitória, a vida eterna. Aqueles que não receberem a marca da besta herdarão a eternidade. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 20. E eu quero ler o verso 4. Está escrito: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Observe. Quem serão os salvos? Aqueles que não adorarão a besta. E continua. Nem tampouco a sua imagem. E agora observe. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O contexto aqui de Apocalipse capítulo 20 é o contexto do milênio no céu. Ou seja, já estará definido os salvos e os perdidos. Os que receberam a marca de Deus e os que receberam a marca da besta. Então, aqui, os salvos serão aqueles que não aceitarão a marca da besta. Agora, vamos ver o futuro, o que vai acontecer com aqueles que receberão a marca da besta. Aqueles que vão aceitar a marca da besta. Está em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 9. Apocalipse 14, versos 9, 10, 11 e 12. Aqui está. Eu leio. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, observe, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, agora observe o que vai acontecer com eles. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E agora o verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome.
Então, qual será o futuro daqueles que receberem a marca da besta na sua mão direita e na sua fronte? A perdição eterna. Apocalipse capítulo 20 nos assegura que aqueles que rejeitarem a marca da besta herdarão a eternidade. E aqui, Apocalipse 14 também nos assegura que aqueles que receberem a marca da besta vão se perder por toda a eternidade. Ou seja, não vão ter direito à salvação à eternidade. Agora, o curioso é que o capítulo 14 termina com um versículo interessante. Observe o verso 12, diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, depois de descrever a perdição daqueles que receberam a marca da besta, então conclui-se dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, em contrapartida aos adoradores da besta, estão os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, o quarto mandamento, é um sinal de Deus e o seu povo, os seus filhos. Você pode confirmar isto em Ezequiel 20, versículo 20 e Ezequiel 20, versículo 12. Ali claramente nos diz que o sábado é um sinal entre Deus e o homem, entre Deus e os seus filhos. Então, a marca de Deus é o sábado. Agora, nós vamos continuar estudando, afirmando isso que estamos dizendo, que a marca de Deus é o sábado, e descobrir qual é a marca da besta. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, é interessante porque confirma isto que nós estamos falando. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, aqui está, a partir do verso 4, e eu vou ler o verso 4, 5, 6, 7 e 8. O verso 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esses versos é o Shema hebraico, né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E continua, o verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Bem, a pergunta é: que palavras são estas? Estas palavras que hoje te ordeno. Quais são? Que palavras são estas? Quando nós fazemos teologia, nós somos ensinados ali que quando você quer estudar um texto da palavra de Deus, um versículo, um capítulo, você precisa descobrir a perícope daquilo que você quer estudar. Ou seja, aonde começa o assunto e aonde termina o assunto. E Deuteronômio capítulo 6 está intimamente ligado ao capítulo 5. Então, quando aqui no verso 6 está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, estas palavras aqui referidas reporta para o capítulo 5, ou seja, o capítulo anterior, porque é a mesma perícope, estão todos dentro do mesmo contexto, e as palavras aqui contidas no capítulo 5 é nada mais, nada menos que a repetição dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Então, no capítulo 6,
quando é dito, quando Moisés nos diz aqui que nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração, aliás, Deus está dizendo isso através do seu servo, né? Ele está se referindo aos 10 mandamentos. E qual é o quarto mandamento da santa lei de Deus? É o sábado. E está aqui no capítulo 5, a partir do versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, esta é a palavra que deve estar guardada no nosso coração, na nossa mente. Este é o selo de Deus. Deus quer selar os seus filhos com a sua palavra, com a sua lei, porque a lei é o caráter de Deus. O sábado, os 10 mandamentos, são o caráter de Deus. Por isso que Deus quer selar os seus filhos com os mandamentos, para que nós tenhamos o caráter de Deus, a semelhança de Deus. E o verso 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também, agora observe o verso 8, também as atarás como sinal, observe, como sinal na tua mão, ok? E te serão por frontal em teus olhos. Sabe que os judeus, até os dias de hoje, levam a sério este texto, né? Aliás, não só este, mas 3 que faz referência ao Shema Israel. 2 estão contidos no livro de Êxodo e 2 no livro de Deuteronômio. E esses textos, eles são agrupados em pequenas caixas, pelo menos o que eles levam na testa, em 4 caixinhas, com esses 4 textos. E eles então colocam aqui na testa e também colocam no braço. Passam uma tira de couro, onde eles prendem uma caixinha aqui do lado do coração, e quando eles vão fazer as orações, né, a gente percebe isso ali no Muro das Lamentações, aqueles judeus mais conservadores, né, ortodoxos, eles estão ali fazendo as suas orações com esta caixinha aqui na fronte e a caixinha aqui ao lado do coração. São estas palavras aqui que estão contidas ali dentro, para eles não se esquecerem. É um sinal que Deus quer colocar no coração e na mente dos seus filhos. Bem, estamos percebendo que a marca de Deus, o sinal de Deus é o sábado, são os mandamentos de Deus. Mas Satanás, que sempre quer contrafazer os planos de Deus, também tem o seu sinal, também tem a sua marca. E a sua marca nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Ali temos uma paródia, né, sarcástica dos planos de Deus. Satanás sempre está querendo imitar a Deus, copiar a Deus para poder enganar o seu povo. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Está escrito: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a marca da besta, nos versículos 16 e 17. É um contraponto da marca de Deus. Agora, eu quero lhe chamar a atenção novamente para as características dos salvos. E está em seguida aqui, olha, pula apenas o verso 18, você já começa o capítulo 14, verso 1. Observe o que está escrito. Olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, os salvos, o que eles terão escritos na fronte? Eles terão escritos o nome de Jesus Cristo e o nome do Pai. Eles estarão selados com o selo de Deus. Mas nos versículos 16 e 17 do capítulo 13, nos apresenta outro selo, o selo de Satanás, que nós vamos ver logo mais. Agora vamos dar uma olhada, ainda dentro desse contexto dos salvos, em Apocalipse capítulo 7, nos versículos 3 e 4. Observe bem. Apocalipse capítulo 7, ele é um intervalo dos 6 selos. Os 6 selos estão contidos no capítulo 6. Os 6 selos, eles abarcam um período desde os dias de Cristo até a volta de Jesus, que está no 7º selo, contido em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Então, no capítulo 6, você tem o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º selo. Depois você tem uma interrupção, que é o capítulo 7, e depois o 7º selo no capítulo 8, verso 1. Depois já começa as trombetas. E no capítulo 7, esta interrupção é dada para apresentar os filhos de Deus nos últimos dias da história deste mundo. Veja que nós estamos entre a 6ª e a 7ª, entre o sexto e o 7º selo. Então nós estamos já nos dias finais da história deste mundo, no fim do mundo. O fim do mundo começou a partir da morte e ressurreição de Jesus, ou do ministério de Jesus, da vinda do Messias. Mas nós estamos no fim do mundo. Então é justamente neste período que aparecem os filhos de Deus, dos quais Deus quer selar. Também, porque em todas as eras Deus teve os seus filhos selados com os mandamentos, com o sábado. Mas aqui está fazendo menção aos últimos dias da história deste mundo. Vou ler o verso 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar. Bem, quem é que está dizendo para não danificar nem a terra nem o mar? É um anjo. Um anjo está dizendo para outros 4 anjos, para que eles não danifiquem nem a terra nem o mar. Por quê? Porque Deus quer selar os seus filhos. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do verso 1, vai ficar mais inteligível, vai ficar mais fácil o entendimento. Observe, vamos ler capítulo 7 a partir do verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ou seja, os 4 pontos cardeais, A terra não é quadrada, a terra é redonda. Mas ali estão os 4 anjos, serão os anjos destruidores, preparados para cumprir a ordem de Deus, destruir este mundo e fazer um novo céu e uma nova terra. Mas de repente surge um outro anjo dizendo: não faça isso, aguardem para selarmos os servos de Deus, os filhos de Deus. Então eu continuo a leitura. Os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Observe, este outro anjo tinha o selo do Deus vivo. E ele diz: e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então a pergunta é: Deus tem o seu selo? Vemos claramente aqui. Vemos claramente em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao 8. Vemos claramente em Apocalipse capítulo 14, verso 1. Vemos claramente em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vemos claramente aqui
em Apocalipse 7, versos 3 e 4. Então, Deus tem o seu selo, Deus tem a sua marca, que são os mandamentos de Deus, de forma mais específica, o quarto mandamento, o santo sábado da lei de Deus. Reitero, cito novamente os textos de Ezequiel 20, verso 20 e Ezequiel 20, verso 12, onde ali está escrito que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, ok? Então, a marca de Deus, o selo de Deus é o sábado. Agora vamos ver o selo de Satanás. Já fizemos aí uma pequena introdução, mas vamos estudar mais um pouco mais sobre esse tema. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 nos apresenta duas bestas. Antes, eu quero abrir um parênteses para dizer que o estudo de hoje faz parte de uma série. Este é o quarto bloco desta série. Nós já tivemos a primeira série, a segunda série, a terceira série. Esta é a quarta. Perdão, tivemos o primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. Este é o quarto bloco desta série. E aqui em Apocalipse 13, dos versos 1 ao verso 10, nós já estudamos no terceiro bloco, ou seja, no bloco anterior. Estudamos aqui detalhe por detalhe, versículo por versículo. Então, se você quer se inteirar mais sobre o assunto, procure aí em nosso canal. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você possa assistir, se desejar, e se inteirar mais do assunto, ok? Então, hoje não vamos nos ater dos versos 1 ao 10, porque nós já estudamos no bloco anterior. Hoje nós vamos dar uma atenção aos versos, do verso 11 até o versículo 18 de Apocalipse 13. Aqui apresenta a segunda besta. A besta que surge da terra. A primeira besta é a besta que surge do mar. Bem, nós sabemos que em profecias, besta ou bestas simbolizam reinos, certo? Então, reinos, poderes, né? Então, a primeira besta que surge da terra, nós já identificamos, como dissemos no estudo anterior, como que sendo o papado, a Igreja Católica Romana, que surgiu no período da Idade Média e reinou ali por 1260 anos. Deixamos bem claro aí em nosso bloco anterior. Agora, esta nova besta, ela não surge das águas, ou seja, ela não surge de uma região onde há muitas pessoas, povos, nações, línguas, não. Ela surge da terra, um local praticamente desabitado, aonde existiam poucas pessoas, tá? Mas vamos entrar aqui no texto e tudo vai ficando mais claro. Verso 11. Vi ainda outra besta, ou seja, tivemos a primeira, agora a segunda. Vi outra besta. Besta tem que ser uma nação, né? Não pode ser um chip, não pode ser a tecnologia do 5G, não pode ser uma moeda, Bitcoin, não pode ser, enfim, uma vacina, porque aqui está no contexto da marca da besta e está dizendo que é uma besta, então tem que ser uma nação, não pode ser algo inovador, algo que a tecnologia trouxe nos nossos dias, no último século, tá? Bem, e diz assim, olha, vi emergir da terra. Bem, primeiro ponto que queremos considerar é que esta besta, da qual vai implementar a marca da besta, ou seja, de Satanás, ela tem que surgir depois de 1798. Por que depois de 1798? Porque foi justamente em 1798
que a primeira besta, a que surgiu das águas, recebeu a sua ferida de morte. Ali, o papado, a Igreja Católica, ela perdeu o seu poder civil, permanecendo somente o poder religioso. Então ela perdeu a sua força. Esta igreja, que será usada, foi usada na Idade Média por 1260 anos, de 538 até 1798 por Satanás, ela só voltará a ser usada nos últimos dias quando ela rever novamente a seu favor o poder civil, porque ela perdeu o poder civil em 1798. Correto? Reitero, no bloco anterior deixamos isso bastante claro. Pode ir lá assistir que você vai ter um entendimento do que estamos falando, mais amplo, mais claro. Então, esta segunda besta, ela tem que surgir depois de 1798, certo? Quando a primeira besta recebeu a ferida mortal. E ela surge da terra. A besta anterior, ela surgiu do mar. Esta surge da terra. Agora, observem comigo. As profecias, elas vêm se cumprindo do Oriente para o Ocidente. Então nós temos ali as profecias se cumprindo na Mesopotâmia, no Egito, Israel, na Síria, na Assíria, depois aqui com a igreja na Idade Média, né? Ali na Europa, mais precisamente ali Roma, né? Então ela está vindo do Oriente para o Ocidente. Então nós não podemos aplicar a uma nação retornando para o Oriente, mas avançando o Ocidente. E o Ocidente, meus queridos, uma nação poderosa depois da Europa, certamente não é a Venezuela e tampouco o Paraguai. Certamente é os Estados Unidos da América. Este país cumpre cabalmente, literalmente, nas profecias aqui referidas, tá? Então vamos continuar a leitura. Possuía 2 chifres. Chifres são poderes, tá? Os 2 sistemas de governo que este poder, que esta besta teria, ou seja, que os Estados Unidos da América teria. E nós entendemos que é os 2 sistemas de governo que tem os Estados Unidos da América. Ou seja, a forma de governo republicana, tá? Onde nos dá a liberdade civil, e também o protestantismo, aonde deu a esta nação a liberdade religiosa. Nós sabemos que os pais peregrinos, quando eles vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, eles vieram com este propósito, né? Uma nação sem rei e sem papa. Porque eles estavam sendo perseguidos ali na Europa, ali na Inglaterra. Então eles se lançaram no mar a fim de buscar uma nova terra aonde não houvesse uma perseguição religiosa. Aliás, eu quero dizer que os Estados Unidos, ele surgiu, ou seja, os pais peregrinos, os puritanos, os primeiros que chegaram neste país, eles chegaram com um objetivo: construir uma nação que servissem a Deus e que Deus os fizesse prosperar, para que depois eles pudessem implantar a todas as demais nações a verdade de Deus, a pureza da palavra de Deus. Assim surgiu os Estados Unidos da América. Nós estudamos também nos 3 episódios anteriores, no segundo episódio, no segundo bloco, no terceiro, no primeiro também, a questão a forma, o contexto ideológico que surgiu os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, ele veio à tona para ser o salvador da pátria, o Messias para este mundo. Eles entendem que eles têm uma missão profética, messiânica de salvar o mundo.
este é o contexto na mentalidade do americano e também dos políticos desta nação, ok? Por isso que eles vão dar as mãos ao poder religioso para fazer valer a palavra de Deus. Muito bem, vamos aqui dar sequência. Embora parecesse um cordeiro, mas diz o texto que eles falavam, ou falava como dragão. Agora, o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E continua o texto. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi ou fora curada. Então, não pode ser uma nação fraca, uma nação debilitada, politicamente, economicamente, não pode ser. Tem que ser uma nação forte, tem que ser uma nação poderosa. E os Estados Unidos, embora pareça um cordeiro, ou seja, algo assim, jovem, né? Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país recente, jovem, né? Em comparação com o velho mundo, né? Mas os Estados Unidos têm crescido e se transformado numa grande potência, a maior potência que nós temos na atualidade. Então, para dar um decreto mundial, uma marca da besta mundial, não pode ser qualquer nação. Então, este é mais um ponto a favor do cumprimento dessa profecia com relação aos Estados Unidos da América, porque é um poder global. É uma força política, religiosa e econômica muito forte, a mais poderosa de todo o mundo. Muito bem, o verso 13 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, olha o poder que esta nação tem. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado exercer ou executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, a primeira besta que recebeu uma ferida, ela vai receber um novo fôlego, uma nova imagem, força, porque esta segunda besta vai lhe conceder, ou seja, os Estados Unidos da América, em união com o protestantismo apóstata americano, ao se unirem à igreja cristã, né? A igreja, ao se unir ao Estado nos Estados Unidos da América, eles vão dar força ao papado, à primeira besta, para que possa implementar, para que possa dar um decreto e todos aqueles que não estão firmados na palavra de Deus irão aceitar. E esse decreto nós sabemos que é o decreto dominical, é o domingo. O domingo é a marca da besta, ok? Muito bem. Então, o verso 16. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou seja, demanda trabalho, né? Os braços, as mãos simbolizam trabalho, ou sobre a fronte. A fronte é a nossa razão, é aonde nós aceitamos ou rejeitamos aquilo que nos é proposto. Então aqui vai se propor um decreto dominical, um dia santo ou um dia que deve se santificar para o Senhor, entre aspas, né? Então aqueles que aceitarem não vão trabalhar nesse dia, porque vão receber a marca na mão, e vão adorar a besta, porque vão receber na sua fronte também, vão aceitar esta proposta enganosa e satânica, né? O verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos, hoje os Estados Unidos da América, embora surgiu com uma boa intenção, uma intenção de reformas da palavra de Deus, aliás, eles faziam parte da reforma protestante, né? A reforma protestante foi uma bênção para este mundo. Deus usou Martinho Lutero. Mas a reforma não foi completa no período de Martinho Lutero e nem pós Martinho Lutero. A reforma ainda está acontecendo e precisa continuar acontecendo até a volta de Jesus. Então, estes homens, os pais peregrinos, que deram início à nação americana, eles não sabiam que eles deveriam de guardar o sábado bíblico e não o domingo espúrio da igreja romana, da igreja católica. Bem, é verdade que alguns sabiam, alguns eram sabatistas, tá? Ali na Inglaterra, alguns eram sabatistas nos Estados Unidos, conheciam o verdadeiro sábado, do sétimo dia, mas isso foi se perdendo ao longo das eras, a tal ponto que hoje, se você perguntar para um americano qual é o dia de guarda, ele vai dizer assim para você que é o sétimo dia. Mas o sétimo dia bíblico é o sábado. O sétimo dia, na mentalidade do americano, é o domingo. Veja como eles estão distantes da realidade bíblica. Então, eles que são defensores da verdade, vendo o que está acontecendo nas nações e nos Estados Unidos, ou seja, a baixa moral, ou a moral baixa que vive o ser humano hoje, que vive a família, e eles que não admitem certas práticas tão comuns em nossos dias, eles então vão entrar em união com o poder civil para decretar leis religiosas para que façam cumprir, porque eles entendem que a nação americana tem esta obrigação diante de Deus e diante dos povos. E então vão pedir que se faça um decreto dominical para que todos voltem para Deus, voltem à religião, e este mundo de baixa moral que nós estamos vivendo, seja dado um fim a esta moral tão baixa que existe em nossos dias, ok? Bem, agora eu quero assistir com vocês a alguns vídeos curtos, mas importantes, de alguns estudiosos das profecias e que têm uma visão adventista disto que nós estamos estudando. Tem uma visão escatológica de que o grande conflito entre Deus e Satanás existe em torno da lei de Deus. Ou seja, Satanás quer tirar a lei de Deus do coração do ser humano. E Deus quer implementar a sua lei no coração de todo o ser humano. Então, estes estudiosos da Bíblia, estes teólogos, vão nos mostrar nestes curtos vídeos que o sábado é o plano de Deus para todos os seus filhos e que o domingo é a marca da besta e que ele quer impor na mentalidade de todos nos últimos dias da história deste mundo. Vamos ver, vamos assistir aqui o primeiro deles. Observe. E aqueles que vão aceitar a marca da besta. Então, o que finalmente será a marca da besta de Apocalipse 13? É a crença que o domingo é o dia santo, é a assimilação desse conceito. E o mundo vai ser dividido entre os guardadores do sábado e os guardadores do domingo. Aí está a explicação do pastor Arilton. Bastante conhecido, é um dos nossos apresentadores, um dos apresentadores da Rede Novo Tempo de televisão. Agora vamos ver um outro teólogo, vamos assistir o que ele tem a nos dizer. O selo de Deus é a assinatura de Deus.
é o sábado, é a assinatura de Deus, é a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte: não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a... Aí está, pastor Luiz Gonçalves, bastante conhecido, porque também é um dos apresentadores da TV Novo Tempo. Agora vamos ver um outro teólogo, Dr. Dornelles, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Deus, né? Então, nessa aliança, eles vão promover uma guarda do domingo em nível mundial como um argumento para a preservação da família, da sociedade e da fidelidade diante de Deus. Mas é uma fidelidade que não tem o discernimento bíblico, porque a lei de Deus não demanda, né, essa observância do domingo, mas do sábado. Ok. Por conta do tempo, não temos como apresentar todo o vídeo, mas o contexto ali é Apocalipse capítulo 13, como se percebe, e os Estados Unidos fazendo uma aliança, a igreja protestante, com o poder civil e o papado para implementar o dia de domingo como um dia sagrado, um dia santo, para que voltemos às origens, para que a moral da humanidade e da família seja levantada, ok? Mas nós sabemos que Deus não faz nada por imposição, nós temos o livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Imposição são artimanhas de Satanás. Aliás, foi imposto na Idade Média, né? De 538 a 1798, a religião era imposta ali, mas isso não é coisa de Deus. Vamos observar um outro teólogo, o Dr. Siqueira, o que ele tem a nos dizer. Aliás, isso até o grande sinal que os dias estão terminando é um decreto dominical naquele país que é o símbolo da liberdade e dos direitos para todo mundo, né, que será os Estados Unidos. Quando isso se torna... Então, o decreto dominical vem dos Estados Unidos. Primeiro vai ser implantado ali, nos Estados Unidos da América. E depois, ao redor de todo o mundo, será dado esta ordem, né, para que se guarde o domingo em lugar do sábado bíblico. Muito bem, vamos ouvir um outro apresentador da TV Novo Tempo, professor Leandro Quadros. Que o sinal da besta será, no futuro, não é hoje, uma observância do domingo de uma forma obrigatória, com o objetivo, obviamente, de ofuscar a adoração ao verdadeiro Deus no sábado bíblico, segundo Apocalipse 14, 6 e 7. Para você... Aí está. O último vídeo, o pastor Michelson Borges, bastante conhecido também, editor da Casa Publicadora Brasileira. Vamos assistir. Vai um dia exigir que você se prostre diante dele. Esse poder um dia vai exigir que você receba a marca de sua autoridade. Se a marca de Deus é um dia sagrado que celebra a criação, a marca da besta não tem nada a ver com o chip, com o código de barras, essas coisas que são apenas cortina de fumaça. A marca da besta é um dia que se opõe ao dia de Deus. Ela parece, mas não é. É como o anticristo, quer ser Cristo, mas nega Cristo. A marca da besta quer ser, mas não é. É o domingo. Aí está. Bastante claros, não? No início do nosso vídeo, do nosso estudo, nós observamos algumas ideias com relação à marca da besta, de alguns pastores, alguns estudiosos das profecias, e eles fizeram ligações ali com as novas tecnologias que nós temos hoje, né? Conforme já mencionamos aqui. Moedas, criptomoedas, vacina, 5G, enfim, chip, e ainda faltou-nos tempo para falarmos sobre QR Code, código de barras, enfim. Mas os teólogos adventistas não entendem assim. A marca da besta não está atrelada às novas tecnologias. A marca da besta está atrelada ao decreto dominical, tá? Ao decreto dominical, em contraponto com o decreto de Deus, que é o sábado bíblico, o sinal de Deus, que é o sábado bíblico. Bem, para encerrarmos, eu quero apresentar aqui duas cartas redigidas
pelo clero católico, né? A primeira que eu tenho aqui em minhas mãos é uma carta apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice João Paulo II. Esta carta aqui foi dirigida ao episcopado, ao clero, aos fiéis da igreja, né? É uma carta de 1998. Esta carta aqui vem dando ênfase ou convidando os fiéis e o clero para uma reforma dominical, a busca para uma santificação do domingo mais séria e mais acirrada. Então João Paulo II fez este convite à sua igreja para que valorizassem o domingo de forma mais séria e mais profunda, do domingo como dia santo. E a outra é uma carta encíclica, Laudato Si, do padre Francisco, Papa Francisco, né? Esta aqui é uma carta dirigida também aos fiéis da igreja, ao clero, mas é uma carta dirigida a todo mundo. A carta Laudato Si. Aqui então ele convoca o mundo para cuidarmos da mãe natureza. Ele usa essa expressão, a mãe natureza, né? E então ele propõe que levemos a sério a guarda do domingo, porque seria de grande ajuda para a mãe natureza nós cessarmos um dia de todas as nossas atividades seculares para dedicarmos então a Deus e à família. Bem, nós sabemos que o decreto dominical é algo bastante divulgado na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve decreto dominical, né? E não será difícil um decreto dominical ali. Bem, chegamos ao final de nosso estudo. Espero que tenha sido de grande ajuda para você na compreensão deste tema tão importante nos dias que nós estamos vivendo, na compreensão das profecias, principalmente Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Basicamente foram os capítulos que nós cobrimos aqui, desde o primeiro bloco até aqui o quarto bloco. Bem, amigos, nos vemos em uma próxima. Que Deus te abençoe e que a sua decisão sempre seja ao lado de Deus. Receber o selo de Deus, a marca de Deus, através da guarda do Santo Sábado do Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos.